Queridos irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Eu, irmã Ana Paula, estou aqui a contribuir com mais um quadro Mulheres da Bíblia. E hoje nós iremos falar sobre as belemitas. Isso mesmo, meus irmãos. Vocês já ouviram falar sobre essas mulheres? Se por acaso não ouviu, terão a oportunidade de aprender juntamente comigo. Vamos ver o que Deus quer aplicar aos nossos corações. Meus irmãos, a referência se encontra no capítulo 1 de Ruth, verso 19, e o capítulo 4, verso do 14 ao 17. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Bendito seja Deus. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que depois que Deus abençoa Ruth com o resgatador, mudando assim completamente sua história, o Senhor lhe agraciou, concebendo assim um filho. Então é a partir daí que vemos no contexto sobre essas mulheres. A Bíblia não relata o nome delas, porém nós podemos chamá-las as belemitas. Nós podemos dar esse termo a essas mulheres, meus irmãos, por elas serem natural ou mesmo habitante de Belém de Judá. Tanto homem quanto mulher eram chamados de belemitas. Nós sabemos, meus irmãos, bem pelo contexto, que essas mulheres eram tementes ao Deus de Israel. Elas louvaram o nome do Senhor. Elas se alegraram com tão grande bênção na vida de Ruth, de Boaz. E vemos claramente quando elas se dirigem a Noemi, falando assim, palavras de ânimo e incentivo. E com aquelas palavras, a Bíblia vai dizer que Noemi colocou o menino no colo e passou a cuidar dele. A alegria daquelas vizinhas, a alegria daquelas mulheres belemitas foi tão grande que elas celebraram, exclamando: Noemi tem um filho. Deram o nome de Obed. E este foi pai de Jessé, sendo assim avô de Davi. Meus irmãos, nós vemos o quanto foi importante o auxílio que aquelas mulheres belemitas, temente a Deus, deram a Noemi. O quanto aquelas mulheres apoiaram, o quanto animaram, elas celebraram, falaram palavras de ânimo e incentivo, louvando o Deus de Israel, declarando a Noemi palavras de esperança, de uma nova vida, preenchendo a serva do Senhor de confiança, onde ela compreendia o misericordioso favor de Deus ao seu dispor. E assim Noemi cuidou daquele menino com muito amor. E podemos imaginar, meus irmãos, que quando ela pegou o menino no colo, foi o quanto Noemi agradeceu ao Senhor com o coração repleto de alegria. A aplicação aos nossos corações, meus irmãos, é que tenhamos que aprender com essas mulheres belemitas é o ensinamento de auxiliarmos sempre que necessário. Precisamos estar dispostos a servir uns aos outros. Nós fomos chamados, separados, eleitos, filhos, herdeiros de uma promessa para exercermos o auxílio, para exercer o serviço, e que seja por gratidão, meus irmãos. Quantas vezes, quantas pessoas Deus tem colocado no nosso caminho? Muitas vezes são nossos familiares, os domésticos da fé, por vezes até um vizinho. Nós temos a oportunidade de aconselhar, de incentivar com palavras de ânimo e esperança, de se alegrar com as vitórias e bênçãos recebidas, e muitas vezes estamos insensíveis e desapercebidos. Deus quer que cada um de nós, meus irmãos, estamos sempre prontos, como mulheres e homens que são conduzidos em temor, amando a Deus e exercendo amor ao nosso próximo. Neste dia de hoje, Deus nos chama para servirmos, auxiliarmos, sermos incentivadores, pois todos aqueles, meus irmãos, que recebem o amor e o perdão do Senhor, são chamados para ser um canal de bênção na vida daquele que nos cercam. Eu vou terminar, meus irmãos, essa reflexão trazendo um texto de 1 Pedro 4:10. A Bíblia diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Oh, meus irmãos, eu termino essa breve reflexão dizendo: façamos todos a diferença, que nosso posicionamento e atitude deem frutos para a glória do nome do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo de serviço.
Ele foi perfeito, ele é perfeito. Ele mesmo disse: dentre vós sou como aquele que serve. Ele sabia que tinha vindo à terra para servir ao próximo e não, irmãos, para ser servido. Ele estava pronto a aconselhar, a ensinar, apto a ouvir todos aqueles que, por meio da fé, eram incentivados e se colocavam diante dele. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus por, juntamente com vocês, estar aprendendo um pouco mais dos princípios bíblicos através desses grandes ensinamentos no quadro Mulheres da Bíblia. Deus nos abençoe e até um próximo quadro, em nome de Jesus.